No coração da Amazônia, onde os rios se misturam com a floresta e a cultura pulsa na alma do povo, existe um lugar de história, resistência e tradição. Nesse documentário, vamos mergulhar na origem e desenvolvimento da arte da capoeira nessa região. Vamos conhecer agora um pouco da história da capoeira na terra do Açaí. Para iniciarmos essa jornada, vamos até a aldeia Bovião, conhecer Luzia, a primeira capoeirista de Feijó. Então, a primeira vez veio um rapaz chamado Júlio Farias, que ele era enfermeiro da FUNAI, trabalhava na FUNAI. Ele apareceu na aldeia Morada Nova e quando ele apareceu na aldeia Morada Nova, nós indígenas, a gente começou a ter que trabalho com os indígenas, né? Uhum. Então, ele foi à cidade umas 3, 4 vezes, e quando ele voltou, ele estava falando que ele era capoeirista, ele gostava muito de fazer capoeira, uma palavra que nunca ninguém tinha ouvido, ninguém tinha visto nada, e ele queria fazer isso, a capoeira com a gente. Carlos, meu irmão, tinha muito conhecimento com jovens da cidade, aí ele conversou com as pessoas, aí começamos a fazer capoeira. Na Morada Nova? Não, foi na cidade. Na Morada Nova, nós fazíamos essa apresentação, depois que a gente foi lá, mas o surgimento foi na cidade. Agora imagine onde foi o primeiro surgimento. Na área da casa do João Farias, do ex-prefeito João Farias. Então a gente começou por aí, acho que nós fiquemos mais ou menos, que era 2 vezes por semana, eu acho que nós fiquemos 1 mês. Aí daí nós fomos para... Hoje é faculdade, né? Universidade. A universidade, mas nessa época não era universidade. Eu não sei como é que era... Não sei, não me lembro do nome, o que era lá. Só tinha mesmo um salãozinho. Só um salão mesmo, não tinha nada. Só um banheiro, um salão. Não era daquele jeito. Nós começamos a ir para lá. Aí quando estava ocupado... Quando estava ocupado, nós íamos para o Feijó Clube, antigo Feijó Clube. E aonde, vamos supor que se você está fazendo capoeira, se tua casa tinha um quintal bom, tu chamava e a gente ia. A outros companheiros também tinham outro lugar e mais espaço maior, chamava e a gente ia. Não tinha local. Então, não, porque até por causa que não era bem conhecida a capoeira. Com muito tempo, o mestre Rodolfo, através dele, né, do Júlio Farias, começou a vir para a cidade, para Feijó, de Feijó ia para a aldeia. Aí como levava aquelas pessoas no avião deles mesmo para ir para Rio Branco fazer o batismo, onde nós ia, né, fazer batismo. Eu acho muito engraçado que para nós jogar capoeira, nós passamos 3 meses fazendo ginástica. Não foi de uma vez. A abertura total. Começar a aprender. Sim. E depois passamos 1 mês gingando, sem soltar golpe. Aí depois que ele foi ensinar a fazer o golpe. E o último que nós chegamos até lá, brincar de bater o teçado. Hoje eu vejo capoeira diferente do que eu fiz. Muito diferente do que eu fiz. Muito. Porque ele colocava os paus assim, umas varas que até o teto pra gente ficar pulando as alturas que for. Que ele dizer que é para fazer o voo alto, essas coisas assim. Aí ele fazia a gente pular. Bastante, né? Aí a gente não podia fumar. Proibido. Não podia fumar, a vida que tu tivesse fazer capoeira não podia fumar, porque ele disse que cansa o pulmão.
Aí quando caso um dia você for brigar, ver quando a gente briga, às vezes tem muita gente, você não podia brigar mais de 5 minutos que você já estava cansado. Então ele proibia fumar, proibia beber, que não podia fazer isso. Então coisa que ele disse que cansava o pulmão, que mexia com órgão, ele tirou da gente. Até porque na época eu fumava, que eu era criança, tinha 12 anos mais ou menos assim, acho que não, era 12 anos, 11 para 12 anos. Então ele tirou, ele não deixava. Né? A pessoa que fumava, que ele sabia, ele dizia ou fumo ou capoeira, ou bebe ou capoeira. Então era isso que fazia com a gente e foi muito bom, a gente aprendeu bastante. O meu marido também treinou um pouco e depois ele desistiu, quer dizer que não era para ele. Muitas pessoas desistiu, muitas, porque quando chega no começo tem muita gente que entra, né? Mas uns que achavam muito pesado, muito ruim, que ficava doído, ficava aquilo outro, desistiram. Aí quem ficou foi só eu, Carlos, Ribamar, Pelé e o Pedro. Foi mais ou menos de 82 a 83. Mais ou menos essa base aí. É de 80. Indígenas só participava assim, ó. De mulher era só eu. Mas aí tinha mais indígenas. Tinha. De mulher só eu, mas tinha mais homens. Fazia que vocês usassem o abadá, vocês compravam, como é que é? Comprava no brechó? Não. Mandava pedir. Ele comprava. Ah, agora a coisa é fácil. É fácil. Nossa senhora. Ele trazia de Rio Branco, o mestre Robudor trazia de Rio Branco para nós comprar. A gente ia mais com roupa, hoje é leg, né? Tinha mais que essas roupas assim, por causa que ele via aí. Antes ele ficava avisando, pouquinho que vocês vão guardar dinheiro, porque aí chegar tal isso, assim, para vocês comprarem. Aí um pouquinho que a gente pegava, a gente aguardava. Quando ele chegava, trazia. Agora a corda não, a corda nós só pegava depois de batismo. Nós jogava, ele fazia teste com a gente, entendeu? Quando a gente começava a jogar, aí com o tempo, nós tínhamos chamado, não sei como é que você conhece agora, chamado de esquenta-banha. Aí é Deus não me sacuda. O que você aprendeu, você usa ali. Se você não usar, você sai queixo quebrado. Porque assim, quando todo mundo... que ele fazia isso, quando tinha um aluno novo, ele treinava separado. A primeira vez que eu fui para Rio Branco, eu fui para ser batizado. O ano foi em 83. Ele pegava nós aqui de avião, quando ele chegava. Ele vinha buscar e vinha deixar. A nossa capoeira foi no começo de 82 e paramos em 84, no final de 84. Por causa que nosso professor, o Júlio Farias, ele foi embora para Rio Branco. Então, quando ele foi embora, nós demos uma pausa. Nós treinávamos na aldeia, só nós. Só nós treinávamos na aldeia. Eu, Carlos, só quem ficou, né? Carlos, Pelé, o Pedro, o Riba, nós ficávamos treinando. Aí o Riba começou a trabalhar, sair para fora. Aí ficou só nós, a gente continuou fazendo na aldeia. Chamava nossos primos, as pessoas começaram a fazer. Nós não deixamos de fazer capoeira. Continua fazendo. Até que apareceu um homem conhecido como veterano, né? Que eu não sabia como era o nome dele. Em 98, eu procurei e disse, meu Deus, eu tenho que fazer algo. E eu gosto de fazer capoeira. Eu procurei saber quem que fazia capoeira e eu via o pessoal fazendo apresentação ali na praça, a ver quando eu saía, né? Mas o meu esposo, meus filhos. Aí eu procurava saber. Aí eu tinha uma colega, que era a filha da Moísa, né? Que eu conhecia aquela família ali, eu fiquei perguntando. Aí nessa época eu acho que o veterano namorava com a filha da Moísa, eu acho. Aí eu perguntando, ela disse, eu namoro com um professor de capoeira. Aí disse, quem? É o veterano. Aí onde é que ele dá aula? Eu disse, dá aula lá onde era antigo Feijó Clube. Aí eu fui, né? Fui eu e meu filho, levei até o meu caçula, meu tiozinho. Levei, quando eu cheguei lá, ele tava, eu perguntou o que eu queria, eu disse que eu queria fazer capoeira se eu pudesse. Aí ele disse que podia fazer. Aí ele perguntou se eu já tinha treinado alguma vez, eu menti pra ele que não. Aí eu comecei a fazer capoeira com ele. Aí parece com 2 semanas, aí ele fez eu jogar com a menina chamada Marlúcia. E essa Marlúcia era a sapeca dali, todo mundo tinha medo dela. Ali na sala, ninguém queria jogar com ela na aula. Por causa que ela era daquelas bem agressivas, sabe?
Aí, como eu menti pra ele que eu não sabia fazer nada, ele fazer aqueles, soltar aqueles golpes, eu falei com chegar com Kelly. Aí, quando foi na hora, ela me escolheu pra jogar com ela. Ela disse que aí todo mundo gritaram, não, não, você é a primeira vez. Ele falou, não, pelo amor de Deus, todo mundo gritaram. Aí ela disse, não, mas eu quero, então vamos lá? Aí foi aí que o Jaime descobriu que eu era. A gente ficou pelo jogo ali. Foi pelo jogo. Quando ela pegou na minha mão, ela queria dar de espertinha, eu dei mais do que ela, que eu já sabia todas as passagens de pego de mão, tudo, a saída, né? Aí foi na hora a bicha me pegou, queria me pegar de porra, porque ela batia em todo mundo ali dentro. Ninguém queria jogar com ela, só jogava com o James, ela. Capoeira de cana no canhuraho, no ata unima, as carrec na no supa cria susun no ika no son no kutapi mani ika sashima ikina ika satiri son no kutapi makato no kutapi mai tão uchiho no tsahuta no tapini kakanawa no kuyu sinki na ika samahu tapi reson na ikina yamai na atukushani kima na hi na yurahão minha atichon me hakichu timakanhi a minha na yurahu kushate kisho na mano kotapi mani aka no tapi na sharahutini kak sharak na sharahuti panana no kama ikina tapi mai no yura sharawaki no kan yura kaya sharawaki aka kan sharahutini vaca hurihi na vikaya na arena acho que a hitapi niho Chava. Capoeira se deu. Eu sou filho daqui, né? Sou filho de Feijó. E a minha família inteira é daqui, pelo menos os meus irmãos, 5 irmãos mais velhos. E logo no início dos anos 80, 84, mais ou menos, a minha família migrou, né, para Rio Branco. Nessa época, né, à procura de uma vida até melhor, né? Nós viemos de família humilde. E falando-se de capoeira, coincidentemente, quando nós fomos aqui para Feijó, para Rio Branco, eu fui morar num bairro chamado Bairro da Capoeira, né? Próximo do Aviário, ali bem próximo do Canal da Maternidade. E o meu primeiro contato exato, uma coisa que eu nem conhecia o que era, eu achei bonito pelo toque do atabaque, os instrumentos. Interessante que eu achava que aquilo fosse até Kung Fu, né? O Kung Fu. Eu tinha um primo, por nome Marco Aurélio, que jogador de futebol, ele jogava futebol. E aí, nessa data, em torno de 87, ele ia jogar esse futebol e me levava. E aí eu percebi que tinha umas manifestações lá, né, umas atividades, uma musicalidade. Eu achava até que era quadrilha. E aí foi quando eu percebi que o povo jogava as pernas para lá e para cá e batia aqueles tambores. Eu não sabia se era candomblé, era umbanda. Eu sei que aquilo ali me incentivou e eu achei muito interessante, enfim. Mas foi exatamente nessa data aí, lá na Associação de Moradores do Bairro da Capoeira, o ano era 87, onde esse meu primo, então, me levou para lá, né? Meu primo Marco Aurélio. E o tempo foi passando, né? E posteriormente, já depois, eu sofri uma enfermidade. Né? Que enfermidade foi essa? Eu sofri de uma doença por nome meningite. E passei quase aí um ano enfermo, né? Infelizmente, eu tive que andar numa cadeira de roda durante um período. Enfim, e graças ao nosso bom Deus, eu não vim a óbito. Mas eu fiquei
com os membros inferiores, né, as pernas, sem tato, né? E aí eu fui indicado pelos médicos, a minha mãe foi orientada pelos médicos que eu viesse a fazer algum exercício. E aí, coincidentemente, eu me reaproximei desse meu primo, e ele já jogava futebol no Clube Rio Branco, Futebol Clube, e lá eu lembro que ele foi comigo. Então, na sede campestre lá do Rio Branco Futebol Clube, ali pelo bairro da Capoeira, mas pelo centro, a gente teve lá as primeiras aulas, né? E até então eu não sabia quem era mestre, quem não era, mas de fato eu descobri que era a capoeira do mestre Rodolfo, aluno do mestre Rodolfo. E descobri também que aqueles dois professores lá, um era o senhor Tainha, né, o Adalcide, e o outro era o Arlúcio. Tempos depois eu fui conhecer. Então fiz o meu primeiro contato, de fato, treinando mesmo, foi em 1989, né? Lá na sede campestre ali do Rio Branco Futebol Clube. E o tempo foi passando, a gente foi pegando o jeito da coisa, mas nada tão profissional, né? E aí, lá para os anos 90, eu comecei a praticar karatê. Nós treinamos karatê durante muito tempo, mas sem deixar de treinar capoeira. Como eu já tenho até relatado, a capoeira naquela época era um privilégio de alguns, né? E aí eu ficava, como a gente não tinha muita condição de pagar uma mensalidade, na época do Cruzeiro ainda, nós tínhamos que vender muita garrafa de litro, garrafa de Coca-Cola, de Fanta, para poder pagar a mensalidade. Mas nem todo ano, todo mês, a gente conseguia aquele pequeno recurso, né? E o que acontece? Eu passava a treinar um período no canto e aí quando dava o dia de pagar, eu não tinha dinheiro, eu mudava para outro. E aí foi até quando a gente conheceu um grupo chamado Conceição da Praia, mais ou menos em 91, 92, Conceição da Praia. E na época era o professor Alexandre, Xandão, né? Xandão jovem ainda, e a gente começou a treinar lá com ele. Depois de lá fomos migrar para outros grupos, passamos um pouco pelo Grupo Capoeira Brasil e treinei também com o professor Roda, né? O Roda era um cara que me alinhou como lutador, mas sempre treinando karatê. E foi no ano de 94, 93, 94 que conheci um camarada chamado Paulo Paiva. Paulo Paiva hoje é o mestrando do Cebolinha. E esse camarada, ele foi de fato um que me organizou na capoeira, né? Enfim. E aí, quando nós fomos fazer o nosso primeiro batizado, já peguei uma graduação até mais alta, pelo fato de já ser veterano de fato na capoeira, né? Então, e aí em diante, a gente se graduou, eu passei um período pelo Grupo Senzala de capoeira também, tive o privilégio de ser batizado, não batizado, mas pegar a graduação com o mestre Peixinho, um grupo de excelência, o Grupo Senzala, por sinal, é um grupo que faz um trabalho social no Brasil todo, né? Pode-se dizer no mundo todo, e dentre outros, né? E aí passamos um período no Grupo Senzala, de lá então, a gente foi para um outro grupo, criado pelo professor Cebolinha e o professor Roda, a gente se graduou e viemos para cá, em 98, para a cidade de Feijó, né? Foi de fato onde eu pude conhecer a minha terra natal, que foi Feijó. E aí de diante a gente foi reiniciando um trabalho com a capoeira, e chegando em Feijó, alguns até têm esse enigma de quem trouxe a capoeira, se foi, fica esses boatos, mas o fato é que quando eu cheguei aqui, a capoeira já existia, né? Tinha um jovem rapaz, professor, que tinha já alguns meses chegado em Feijó, estava dando aula na UFAC, né? Então, o professor Pavão, na época. E aí, após ele passar um período aqui, eu continuei. Com muita dificuldade, infelizmente, eu era sozinho, não tinha família aqui, a minha condição de se manter aqui era muito difícil. E a condição financeira também dos alunos não era razoável, né? Enfim, hoje nós temos aí algumas fontes do governo para incentivar o esporte, a cultura, a arte, mas naquela época era realmente difícil. E, enfim, alguns alunos começaram a treinar conosco, eu passei um período aqui, depois por motivo de doença, né, de saúde, eu tive que retornar
para Rio Branco, depois retornei para cá de novo. Enfim, demos aí a nossa contribuição com a capoeira, né? Um pouquinho daqui, um pouco dali, alguns remanescentes do então professor Pavão continuaram a treinar comigo, né? Infelizmente tentamos fazer alguns eventos, mas alguns políticos, de certa forma, eles até se aproveitavam daquela aglomeração de potencial de aluno e nos prometiam que ia nos ajudar. E, infelizmente só se elegia e não de fato nos dava o valor, né, que a gente tinha de fazer um evento. Enfim, mas recapitulando a questão da origem da capoeira, o conhecimento que nós temos é que os próprios povos indígenas foram os remanescentes, né, foram os pioneiros na capoeira aqui, já que existia de fato esse aviador por nome Mestre Rodolfo, e tinha também um outro funcionário da FUNAI por nome Júlio, né, eu tive o prazer de conhecer ele. E aí ele começou a dar aulas de capoeira para os povos indígenas, mais especificamente os povos Xaninau da aldeia Morada Nova. E baseado nisso, alguns continuaram treinando nesse segundo momento, né, a partir do ano 2000, né, 98, enfim. E teve alguns alunos meus que eram indígenas e o fato é que eu fui morar numa aldeia indígena também, morei numa aldeia indígena, tenho um filho índio. E alguns desses praticantes de capoeira nos anos 80, eles passaram a treinar capoeira comigo. Inclusive eu trabalhei também com a capoeira dentro da aldeia indígena. E na verdade, o trabalho nessa época era bem característico e peculiar daqui. A princípio as pessoas não conheciam de fato o fundamento da capoeira, a filosofia. Houve um momento que o preconceito também tivemos que enfrentar por associar essa religiosidade, né? Como a capoeira alguns relatam que é de origem africana. De fato, nós temos uma mãe africana, mas nascemos no Brasil, né, pela necessidade, né? A capoeira tem isso. Mas o preconceito no início realmente nós sentimos, né? Tanto eu quanto o próprio trabalho do mestre Rodolfo aqui na Morada Nova e também então o mestre Pavão. As pessoas nos associavam a espírita, alguns chamavam até de macumbeiro, né? E a gente achava interessante isso porque nós sabíamos que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas enfim, e naquela época nós podemos observar que tinha vários alunos, bastante alunos, inclusive o primeiro local de trabalho que eu tive o privilégio de ter foi o então prefeito Aurélio Braga, hoje é pastor evangélico, mas eu tive um privilégio dele me ceder o espaço ali no clube municipal, né, ali ao lado da Câmara. Hoje se funciona o CRAS. E o nosso irmão, professor mestre Pavão, ele trabalhou ali na UFAC, inclusive bastante alunos. E esses remanescentes, muitos estão até hoje. Mas que de fato a capoeira naquela época, ela serviu para formar valores, né? Caráter de cidadãos. Antes era adolescente e hoje a gente vê, a cidade tinha vários alunos. Eu lembro que tem um japonês, um rapaz por nome japonês, que treinou conosco. E hoje é sargento da Polícia Militar, né? O sargento Ivanilson. Nós temos aqui um rapaz que eu tive o prazer de morar lá na casa dele, me acolheram, por eu não ter família, me acolheram, né? Claudeci hoje é PP, Polícia Penitenciária. O próprio DJ Daniel, nosso músico, cantor, compositor, DJ Daniel, né? Tinha um apelido de Lobo, talvez porque uivava bem, né? Cantava bem, enfim, mas temos vários. E lembro também de um jovem rapaz, desde o início eu vi um talento dele, não diferenciando dele dos outros, mas um cara muito inteligente, né, talentoso, por nome Harrison, né? O Harrison, ele foi nosso aluno, ele começou lá a treinar conosco, e enfim, tantos quanto outros, e hoje eu vejo aí ele contribuindo, né, com a capoeira também, né? Hoje é professor, colabora, representa o trabalho do Grupo Senzala de Capoeira, tanto quanto outros também. Tinha um rapazinho do olhozinho esverdeado, por nome Josué. E o Josué está até hoje, né? Temos aí o outro rapaz, né? O Eric, né? O Eric, ele está aí até hoje. Enfim,
Mas dessas pessoas, o bom é que essa semente deu fruto. E pessoas que conseguiram formar o seu caráter, ser cidadão do bem. O mais importante é isso. Né? Tem um filósofo que diz que naquele que na vida plantou uma flor no coração de alguém, certamente não viveu em vão. E o objetivo nosso na época não era chegar aqui e formar grandes lutadores, grandes lutadores de ringue, nada disso não. O nosso objetivo era só contribuir, né, para as pessoas conhecerem essa arte tão bonita, a capoeira, né, conhecer algo que é nosso, né, que é um dos únicos esportes, arte marcial genuinamente brasileira, é a capoeira. O importante é a gente conhecer e se fazer conhecido. E hoje, na verdade, contemporaneamente, e hoje eu sou missionário, sou pastor ministério, sou evangélico. Hoje a gente já tem umas atividades de jiu-jitsu, nós praticamos jiu-jitsu, né, para manter a saúde. Mas por vários grupos que nós já passamos, o tempo foi passando. Hoje eu não trabalho mais ensinando capoeira, mas eu pertenço hoje a um grupo acriano, um grupo por nome União na Capoeira, Escola de Cultura e Lazer União na Capoeira, que tem como presidente um rapaz que lá em 93 foi meu aluno, Edenilson Ripardo da Rocha, começou a treinar comigo, depois passou a ser aluno do mestrão de Cebolinha, e passou um período muito longo hoje com Antônio Domingos. Antônio Domingos, professor, mestre papagaia, e hoje é mestre, né? O mestre do grupo, é formado em educação física, e hoje nós somos, né, representamos, somos mestrando, né, desse grupo também, temos 3 mestrando, e o mestre Rocha como tutor, mentor desse trabalho, um trabalho educativo, né, um trabalho que não trabalha só com a capoeira, mas também com cultura de diversas formas, né, com a música, com a arte, com a cultura indígena, com as artes plásticas, com o artesanato, com a quadrilha. Enfim, e gostaria só de finalizar dizendo que há mentes que contradizem isso aí. Não pode um evangélico ser capoeirista, né? E se a gente for estudar um pouco as escrituras, você vê que a capoeira é uma luta, uma forma de defesa. Os escravos viviam o quê? Viviam de uma forma repressiva. E todos os movimentos de libertação se libertaram através de armas ou então da própria luta, de fato. E se você for olhar dentro da Bíblia, desde o início, os grandes homens de Deus, os grandes povos, né? O povo de Israel tinha lá o seu exército, Davi tinha seu exército, Salomão tinha seu exército, os 300 de Gideões eram pessoas que lutavam, o próprio apóstolo Paulo tinha uma habilidade com luta muito grande. Então, assim, o povo de Deus também era lutador, o povo de Deus usava a arte de manejar a espada, de lutar, para se defender. E o povo que veio, né, da África, iludido, para trabalhar como escravo no Brasil, tiveram que inventar, que criar uma forma de se libertar. E essa forma era a capoeira, né? Então é um instrumento de libertação. Desde já, assim, eu como evangélico, tenho, não só eu, mas vários outros também, têm essa visão amadurecida que a capoeira é uma arte marcial de excelência, é uma coisa nossa, que não tem nada a ver com espiritismo, com atividade espírita, né? Nem todo espírita é capoeirista e nem todo capoeirista é espírita, né? Nós temos uma coisa que muito nos orgulha, que é uma arte marcial brasileira de excelência, que deve estar dentro das escolas, deve estar sendo apoiada pelo governo, deve ser um instrumento de formadores de opiniões. E assim como eu citei, desses outros, né, Ivanilson, o próprio DJ Daniel, o Sandro, hoje policial civil, que foi capoeirista, vários feijoenses daqui, né? Hoje foram capoeiristas e são cidadãos de bem. Então, desde já, eu aplaudo essa arte marcial tão querida, né? Uma vez ou outra a gente viaja e participa das rodas, e lá eu também dou minhas participações, mas em momento algum, se eu pudesse voltar 38 anos atrás, eu tinha voltado a praticar capoeira também, viu? Então, esse é o meu relato, e quem nunca treinou capoeira, continue treinando, porque é uma coisa boa de excelência. A capoeira, eu comecei a treinar capoeira acho que no ano de 2002, quando eu comecei a ter algumas amizades, né? E eu sempre gostei dessa parte de luta, apesar de eu estar algum tempo sem treinar, eu
eu sempre gostei de esporte, né? De futebol. Aí foi quando eu conheci uns amigos que treinavam capoeira. O Lourão, que hoje mora no Ivira, também através do veterano, o James. O Cocada, que hoje mora no Amazonas também, que era um cara bastante meu amigo, foi um dos que me convidava. E aí a gente começou a treinar ali onde era o PET. Aí tinha o Marquinhos também, seu Deus Dete, Babal, a Dulce, que hoje é policial civil também, treinava com a gente da Erlândia, que mora lá em Rio Branco. E foi através dessas pessoas que eu comecei a ir. A arte da capoeira, né? Comecei a conhecer e o início foi meio conturbado assim, porque às vezes tu queria treinar e aí numa época tinha que pagar, outra época não. E como a gente vem da pobreza, né? E acaba tendo dificuldade financeira. Mas depois era livre, né? Para quem tivesse interesse através do PET, que eu acho que era o programa voltado para jovens de baixa renda, né? E a gente treinava ali onde é o PET hoje na Cidade Nova. Tá? A questão das graduações, os meninos que treinavam comigo, a maioria foram graduados. O Lourão pegou laranja, o Nena também, que era um cara muito bom, muito técnico, também foi graduado. O Babita, que foi, eu acho que quem foi mais longe, ficou mais tempo no grupo de capoeira também. E era quem era, na época, era responsável pelo grupo, junto com o veterano também, que depois chegou com outro grupo também de capoeira, que acho que foi o Grupo Mareja, que acabou saindo uma galera e indo pro Grupo Mareja. Tinha o Jax também, chama o Jack Boy, né? Também treinava com a gente na época. Eram os caras que acabaram pegando a graduação. E a gente treinava, né? A gente continuou treinando e eu ficava oscilando entre tá treinando e parava e voltava. E acabou que nessas minhas idas e vindas, acabei não recebendo nenhuma graduação, né? Porque todas as vezes eu acabava ou estava ocupado de alguma forma ou faltava os batizados. A questão da capoeira como esporte, como uma arte, né? Uma arte marcial que não deixa de ser uma arte marcial. E como é um elo, né, que acaba trazendo o jovem para a prática esportiva. E na época que eu treinava, o intuito era tirar o jovem da criminalidade, né? Você tá procurando ocupar sua mente através do esporte. E na época a capoeira era mais voltado para isso. Tanto que a maioria do jovem que treinava era pessoal de periferia. E eu acredito que o esporte ele é sempre bem-vindo para a juventude, né? Para ocupar a mente mesmo do povo, que hoje em dia, principalmente na atualidade, que o jovem hoje tem muito voltado para a criminalidade, para a droga. E o esporte ele serve como uma válvula de escape. E a capoeira deve ser trabalhada dessa forma, para ajudar o jovem a questão da orientação, do discernimento do que é certo e que é errado. É tanto que muitos jovens da minha época lá, hoje, graças a Deus, estão bem, né? Estão empregados, eles seguiram vida honesta, trabalhadora, estudaram. A gente pode citar a Dulce, que hoje é policial civil, o próprio Babita, que hoje ele é pastor também, né? O Babá, um cara trabalhador. Ou seja, muitos seguiram caminhos bons. E o que eu tenho a dizer para o jovem é isso, que você, através do esporte, da sua dedicação e escolher um caminho correto, você pode ter certeza que você vai trilhar um caminho do bem e vai ter uma vida próspera. Meu primeiro contato na capoeira foi em 1993, né? Onde eu conheci a capoeira na escola Serafim da Silva Salgado, né? 5 de julho de 1993, é onde eu conheci a capoeira e comecei a praticar capoeira. Bom, a capoeira nessa época era muito bem disputada, né? Só jogava nas rodas quem tinha sangue mesmo, quem podia. Capoeira era disputada entre as academias e é onde tinha muita rivalidade entre grupos, né? E eu cheguei nessa época que a capoeira estava pegando fogo, né? Em 1993, aqui no Acre, a capoeira era muito pesada mesmo e o capoeirista tinha que estar treinando mesmo para participar das rodas. Então, minha primeira graduação, eu peguei no Abadá Capoeira, né? Em 1993, onde foi realizado um evento aqui no Rio Branco, Acre, na quadra do Colégio Meta. E é onde eu tive o prazer de pegar a minha primeira graduação com a Ana Amarela. Sim, depois desse evento eu já passei a ser senzala, né? 1993 para 1994. E aonde eu tive a caminhada até hoje, né? Tive o prazer de conhecer, na época era o mestre Papagaio, né?
o professor Papagaio, dois mestres Papagaio, e na sequência o mestre Papagaio saiu e eu fiquei no grupo, né? Mais outras 3 pessoas, e da qual a gente ficou filiado diretamente com o mestre Amendoim de Brasília, né? Na época era contra o mestre Amendoim, então a gente teve uma trajetória muito grande na capoeira até chegar à corda vermelha, que é a corda máxima do grupo. Minha primeira ida no município de Feijó foi em 20 de junho de 1998, qual eu apareceu uma bolsa para mim ficar 6 meses no município de Feijó, e aonde eu comecei a dar aula de capoeira na UFAC, né? Ali naquele auditório da UFAC. Então a gente teve um grande sucesso lá, onde a gente fazia os treinos lá. E a primeira roda de capoeira que nós fizemos lá foi de frente ao ginásio de esporte, né? Onde foi uma grande festa, onde depois de um mês de aula a gente já tinha uma turma boa, e onde tinha muitos praticantes, mais de 50 praticantes, né? Um espaço fechado, o espaço era pequeno, mas dava de fazer muito boas aulas lá. Então, assim, nessa época o acesso ao município de Feijó era muito difícil, às vezes passava até 2, 3 dias na estrada. Eu lembro da primeira vez que a gente foi, estava no verão, a gente ia no fim de Uno, mas tinha momentos que a gente tinha que sair as 4 pessoas dentro do carro, que era para tirar daqueles camaleão que ficavam em cima da onde os caminhões passavam. E aí as outras viagens também muito sofridas, né? Eu fui algumas vezes de moto, e aí chovia, a gente tinha que ir refazer aquela casa de palha, e aí para debaixo ali, só Deus sabia quando a gente saía, entendeu? E várias vezes também fui em cima de caminhão cheio de brita, e a gente andando naquela estrada, né, comendo assim, aquelas farofas, aquelas coisas, aquelas comidas do dia a dia. E, então, assim, teve muitos momentos, outras vezes de carro, né, e até chegar ao asfalto, que deu uma melhorada ao acesso ao município. Os fatos que acontecem lá no município de Feijó sobre o Rodolfo, como ele era piloto de avião, e ele pernoitava sempre em Feijó, né? E aí, quando ele perguntava lá, ele fazia sempre treino capoeira, sempre que não era na pista, era no ginásio, né? Tinha acesso ao coordenador do ginásio, e eles faziam esse treino com o pessoal ali na época, o pessoal da Morada Nova, né? E outros capoeiristas lá do município também. Mas quem praticava mais eram os indígenas, entendeu? Praticavam muito nessa época. Mas quando eu cheguei lá, isso já tinha acontecido, era um fato que tinha acontecido antes. Eu mesmo não cheguei a ver, mas teve relato de alguns alunos que treinaram comigo, né? No caso o Cachaço, o Pedro Cachaço, que eu não deu, o Pelezinho, né? O Carlos e outras pessoas lá da Morada Nova que chegaram a comentar sobre isso comigo. Nosso trabalho no estado do Acre e fora do estado do Acre, ele cresceu muito no desenvolvimento dos capoeiristas, né? O crescimento da capoeira, a metodologia que a gente implanta também. Então, assim, o nosso trabalho está em Tarauacá, Acre, né? O instrutor Tanaka. Mané Urbano, ou no município de Mané Urbano, Acre também, tem o contramestre Rubens, né? O professor Caboclo e uma penca de instrutor, né? Onde tem um trabalho também excelente, maravilhoso trabalho de Mané Urbano. Em Feijó, 1998, qual eu tive o prazer de abrir o trabalho lá. E hoje quem trabalha com a capoeira lá é o professor Tempero, o professor Galego e o professor Escorpião, onde ele está fazendo um grande trabalho também junto à comunidade, e onde acontece a capoeira todo dia. O município de Feijó está muito grande, capoeira boa, muita qualidade, e quem é capoeirista queira conhecer, chega um pouco lá. E aí a gente ensina Madureira também, que era com o professor Porreta, contramestre Porreta, né? O trabalho está funcionando também. Santa Rosa, que era o Arraia, né? E a gente estamos aqui em Rio Branco, né? Por enquanto só indo aula nesse espaço aqui. Chapuriaque, né? Que é com a contramestre Pantera, contramestre Pitus, Pitucé, e é onde a gente tem um trabalho mais antigo, né? No estado do Acre, eu acho que é Chapuri. E aí vamos para os outros estados, né? Estado de Rondônia, município de Candeias, contramestre Nenê. O Maitá Amazonas, contramestre Sábio, onde tem um grande, excelente trabalho, né? A gente está aprendendo também lá em Manaus, Amazonas, com o professor Maca, né? Londrina, no Paraná, com o contramestre Tuca Telha, onde ele faz um excelente trabalho e representa o grupo naquela região lá, né? Então, esse é um trabalho mais ou menos desenvolvido, né? Eu formei a mestre 2019 pelo mestre Amendoim de Brasília, Grupo Senzala,
e qual permaneço até hoje, né, tendo a supervisão do mestre amendoim de Brasília. A capoeira é um mecanismo de inclusão social e também de poder você ter voz de falar, que a capoeira, ela própria, pela própria música da capoeira, ela te dá um poder de você falar, responder pelas pessoas que estão oprimindo os outros, né? Então, assim, a capoeira, ela tá nas camadas sociais, de classe baixa e alta, né? Então, eu vejo a capoeira como uma forma de crescimento junto à sociedade e à comunidade, entendeu? Onde a gente vem dessa classe baixa, dessa periferia, que a gente também resgatou muita gente, muitos jovens. Se não fosse a capoeira, só Deus sabia onde é que ele estava, entendeu? Então, essa parte que a gente vê a capoeira no futuro trazendo bom resultado para a sociedade. A vida é como a maré, a onda vai e vem. Quem manda no mundo é Deus, maior que Deus, ninguém. Então, é curioso, né, essa parte de falar como que a gente conheceu a capoeira. Cada pessoa tem uma história para contar a respeito disso. Eu conheci a capoeira por volta do final do ano de 2001, onde aconteciam aulas, onde é o atual CRAS, hoje de Feijó. Na época, quem dava aula lá era o veterano, 2001, final do ano de 2001. Só que não era uma coisa tão formal, a gente se reunia quase todo dia, o grupo era grande, os instrumentos não eram tão bons, né? Mas a capoeira tinha uma qualidade muito boa. Mas, de uma maneira formal, a minha introdução na capoeira foi no ano seguinte, no ano de 2020, no ano de 2002, junho de 2002. Aí foi que eu comecei a dar o primeiro pontapé na capoeira. Eu conheci a capoeira por conta assim que eu ajudava minha mãe em casa vendendo verdura na rua. Tava a bacia de verdura na cabeça e saía pela rua vendendo. E quem me aproximou da capoeira, me despertou a curiosidade para me participar, foi justamente o berimbau. Eu, enquanto passava pelo centro da cidade, ali ao redor do CRAS, escutei o som do berimbau. O professor na época, então, né, veterano, 2001, final do ano de 2001, é isso mesmo. E aí eu já me apaixonei de cara, fiquei curioso para aprender, né, para saber um pouco mais. E aí já comecei a gostar da capoeira, me apaixonar pela capoeira. E em 2002, em junho de 2002, com o afastamento do veterano por motivos pessoais, eu comecei a fazer capoeira no atual FET, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos aqui da cidade, no qual ajuda crianças em zona de vulnerabilidade. E lá as aulas de capoeira, elas eram feitas antes da refeição, antes do lanche ali da criançada. Então eram turmas, 3 turmas, e cada dia tinha uma turma que fazia capoeira. Ali já passou a ser uma aula de capoeira feita, introduzida dentro da escola, que haveria uniforme, haveria os primeiros batizados, né, as trocas de corda e também a hierarquia. Eu desde muito novo gosto muito, né, até hoje gosto muito da questão do respeito e a hierarquia, né? E a capoeira ela trabalha muito isso, a gente usa as cordas como um modo de destacamento do grau de aprendizado de cada pessoa. E eu já fiquei ali de cara. É claro que eu tinha 9 anos na época e não podia, né, dizer eu vou para capoeira hoje. Eu dependia muito da minha mãe. E ela não achava uma boa ideia, porque assim, toda mãe quer que a pessoa estude para ser um médico, advogado, né? Ninguém nunca espera a pessoa querer ser outra coisa. E ali eu já sabia que eu ia dar aula de capoeira, ia ficar na capoeira, podia vir qualquer problema, qualquer obstáculo, que eu conseguiria vencer. Então, 2002, 2003, 2003 para 2004, eu peguei minha primeira graduação, participei do primeiro batizado e troca de corda aqui no município. O grupo era o Centro Cultural Senzala ainda na época, 2003, 2004, por aí.
onde eu fui graduado Laranja e Amarela, nessa época, né? O sistema de corda do Grupo Centro Cultural Senzala era outro, e passou a ser Senzala depois de alguns anos aí. E em 2001, quando eu comecei a fazer capoeira, frequentar as primeiras aulas de capoeira, muitas pessoas se destacavam já e já faziam capoeira há algum tempo. O veterano, é claro, na frente, onde o veterano deu aula para muitos indígenas aqui do nosso município. E outras pessoas também, Piau, o Babau, o Louro, o pessoal mais antigo, né? Se eu não me engano, Ivanilson Policial, algumas pessoas indígenas que há relatos que participaram que antes de mim, né? Antes de eu ingressar na capoeira, antes do começo da década de 90, Carlos Brandão, algumas pessoas que trabalham em alguns pontos comerciais aqui da nossa cidade também fizeram capoeira. E aí, como a gente é vizinho da cidade de Envira, muitas vezes o povo da capoeira de Feijó ia para Envira fazer roda lá, e o pessoal de Envira vinha para cá. Tinha também essa questão desse intercâmbio, onde muitas pessoas de lá também têm muitos relatos de capoeiristas antigos aí, antes de introduzir a década de 90, né? Que não é a minha época. Eu já comecei já depois dos anos 2000 aí, com a turma do veterano. Em 2002, eu posso descrever como uma das épocas de ouro da minha trajetória da capoeira. Tanto em quantidade quanto em qualidade. O pessoal era louco por capoeira. A gente, quando tinha roda nas aldeias, a gente chegava 2 horas antes, né? E eu tenho muitas lembranças boas, muitas histórias marcantes aí com isso. Viagens para Tarauacá. Eu conheci muitos municípios aqui do Acre através da capoeira, viajando através da capoeira para participar de batizados, eventos, né? E muitas pessoas passaram nessa trajetória durante esses 23 anos na minha carga horária com capoeira. E na época, os meus parceiros de treino, eu acho que da minha época, né? Treinavam o Alisson, que na época era o Pita, que depois passou a ser o Tapioca. Tinha o Caboclo, tinha o Lei, tinha Catraca, tinha o Gato Maldito, tinha de Leon, tinha Jack, que quando eu entrei, que peguei a primeira graduação Laranja e Amarela, já eram bem graduados, já bem avançados. Tinha Taisso, tinha Gaúcho, tinha Nuriane. Da parte feminina, a Nuriane era muito boa de capoeira, uma das únicas mulheres que faziam capoeira aqui na cidade. E aí esse pessoal, a gente foi treinando, né? Com 9, 10 anos de idade, e foi crescendo dentro da capoeira. E muitos passaram por esse percurso. Eu posso citar também o saudoso Anin, né? Que treinava também. E tem algumas pessoas que já não fazem mais capoeira hoje, já entraram bem depois, mas que treinaram também na época. E aí muitos ficaram pelo meio do caminho, né? Assumiram família, enfim, outras responsabilidades, e tiveram que parar com capoeira. Mas muitas pessoas continuaram e continuam até hoje. Eu posso citar como um dos mais antigos também o Tempero, né? O Eric, que é o professor Tempero, que dá aula de capoeira aqui no município também. Logo em seguida tem o professor Galego também, que dá aula de capoeira hoje no município. Tem um belo trabalho com capoeira aqui na cidade, né? Já com instrutores formados também dando aula. E outras pessoas, né? Que participaram dessa trajetória da capoeira. Muitos instrutores que chegaram até Corda Azul, que consequentemente pararam devido ao trabalho, ou quaisquer que sejam as ocasiões que tenham feito eles parar. Tem o Gadélia, que chamava de Gadélia, né? Que era o Carlo. Tinha o Nena. Teve o Tanaka, que passou um tempo afastado, mas também voltou agora para capoeira recentemente. Tem um trabalho em Tarauacá, no município de Tarauacá. Enfim, várias pessoas, né? Fizeram capoeira e acabaram parando nesse tempo. Tem algumas pessoas também que já se formaram instrutor, começaram criancinhas na capoeira, já treinando, já depois que eu assumi como treinel.
alguns instrutores, instrutora Cereja, das mais antigas, né? E instrutor Furacão também entrou na capoeira muito criança, muito menino. E hoje é um instrutor de capoeira. Tem outras pessoas também que, devido ao trabalho e o tempo corriqueiro, acabaram até se prejudicando um pouco na questão de graduação. Eu posso citar a instrutora Tigresa, que é uma das mulheres também mais velhas, assim, digamos, a frequentar a capoeira, participar da capoeira, né? No Largo Osso está ali sempre. E muitas pessoas, eu não sou tão bom de cabeça de data, essas coisas, mas no momento não estou lembrando, mas tem muita gente que fez capoeira. Às vezes você entra num comércio, você passa ali e aí você diz, capoeira legal, o cara é PM, é policial, já fez capoeira, o cara tá no corpo de bombeiro, mas quando ele tinha lá os 12, 13, 14 anos, ele participou da capoeira, ou fez capoeira na escola, ou a capoeira entrou como disciplina na atividade de educação física dele, né? Então a gente vê as raízes da capoeira, a importância dela na escola e em todos os setores aí, eixos culturais e educativos aí da gama de aprendizado da nossa educação. Eu comecei a dar aula de capoeira no ano de 2010, onde eu me formei corda azul pelo grupo Senzala, administrado pelo mestre Amendoim de Brasília. O evento foi no ginásio poliesportivo, né, que a gente chama de ginásio coberto da cidade, onde formou eu e mais três pessoas, o Anin, o Nena e Tapioca, se eu não me engano, que na época chamava de Pita, né, mas aí é o Tapioca. Então formamos nós 4 na época e fizemos todo o protocolo de formatura para se formar instrutor. Lembrando que na época, alguns anos antes, a corda de instrutor que a gente usa atualmente, que é a corda azul, quando você chega na corda azul você é um instrutor, era corda de professor. Então houve uma mudança no sistema de graduação e, por exemplo, eu era azul e laranja em 2009 e eu já ia formar professor naquela época, que era a corda azul, se nós estivéssemos no Centro Cultural Senzala. Com a mudança de graduações, partindo para o grupo Senzala, eu formei instrutor. Mudou, a corda azul não era mais corda de professor e era corda de instrutor. Então, assim, formado instrutor, eu poderia dar aula de capoeira. E aí surgiu uma turma no qual eu fiquei responsável por ministrar aula de capoeira, na periferia aqui da cidade de Feijó, no bairro Gene Nunes, onde é hoje o atual Sinteac. Então dei aulas de capoeira lá por quase um ano, 8 meses, para uma turma de 50, 60 pessoas, né? E ministrava aula de capoeira todos os dias, também participando das atividades com meu antigo professor, né? E dei aula de capoeira até a corda verde e azul, onde aconteceu alguns problemas. E aí houve a minha mudança de professor, no qual eu fiquei como aluno direto do mestre Pavão, formado do mestre Amendoim, do município de Rio Branco, onde hoje é o responsável pelo grupo Senzala no estado do Acre. E aí o mestre me fez uma proposta, você vai ser meu aluno, vai começar a dar aula, né, sendo o meu representante, um dos meus representantes, né, do município. E eu, a princípio, fiquei meio receoso, né, porque é uma responsabilidade muito grande você dar aula representando o mestre. E eu tinha que estudar, tinha muitas outras coisas, né, que eu tinha que fazer, e tive que conciliar tudo isso. E comecei a dar aula representando o mestre Pavão quando era azul e verde. Já tinha trocado uma corda, peguei azul e verde e aí veio essa proposta do mestre, né? No primeiro dia de treino deu 7 alunos, né? E eu comecei a dar aula no Nães Magalhães, treinava no pátio do refeitório do Nães Magalhães, deu 7 alunos, uma semana depois pulou para 14. E, enfim, desde daquele dia eu estou dando aula até hoje, graças a Deus, representando o nome do Grupo Senzala e também honrando aí
honrando aí o nome do mestre Pavão, trabalhando com capoeira de maneira séria, de maneira honesta. E é claro, dei aula em quase todas as escolas do nosso município. Dei aula no Imaculada, dei aula no Francisco Nunes, já fizemos atividades na Escola Dr. Heraldo Carneiro de França, participamos de vários eventos relacionados ao Dia da Consciência Negra, festas indígenas, a gente é chamado para apresentação, a gente vai, aniversários, enfim, todos os tipos de atividades onde a capoeira é convocada, a gente vai, participa e faz a nossa parte. Fui formado professor pelo Grupo Senzala no ano de novembro de 2023, em Rio Branco, um evento supervisionado pelo mestre Pavão, onde formou eu e mais duas pessoas, o professor Galego e o professor Tempero, formamos no mesmo dia. E de lá para cá, tenho passado meus treinos aqui na atual escola do SESC, onde nós treinamos de segunda a quinta-feira e efetuamos nossa roda de sexta-feira tradicional no centro da cidade, na Praça dos Três Poderes. Sábado e domingo a gente não tem atividade, porém, de vez em quando, uma vez ou outra, a gente se reúne para fazer alguma atividade, algum treinamento, Eu converso muito com a equipe, fazemos muitas reuniões. Antigamente não fazíamos tantas reuniões como fazemos hoje, mas fazemos muito planejamento também. E isso acaba ajudando o grupo no todo e que o trabalho floresça, cresça, Hoje a gente trabalha com muitas crianças, trabalhamos com adultos, Eu particularmente gosto muito de trabalhar com criança, A criança, ela não tem maldade, ela tem uma pureza natural e ela vai descobrindo. Às vezes o que um adulto já aprendeu, ele acha bobagem, mas a criança, todo dia que ela vem, cada golpe que ela aprende, cada esquiva que ela faz, é um mundo novo, Então a capoeira, ela abre esse leque. Assim, a parte de ter escolhido a capoeira é bem legal, porque a capoeira ela tem vários eixos, várias raízes, E você pode escolher um dos caminhos que você quer trilhar. Você pode escolher o caminho da música, o caminho do treino corporal, que é muito bom, Traz uma longevidade de vida maior, uma expectativa de vida maior, Uma saúde própria maior. A parte da música, que é um mistério até hoje, É um misticismo, é um combo de espiritismo com o bem-estar mental, Além do bem-estar físico, a capoeira, através da música, ela te traz um bem-estar mental, para você manter as ideias no lugar. E várias outras coisas, como a questão de artesão, você se tornar um artesão, você aprender a fazer um instrumento, você ter o conhecimento para transmitir para as próximas gerações. É de fundamental importância o relato desse documentário para deixar verídico os fatos relacionados à capoeira, inclusive para a nossa sociedade feijoense. É muito bom quando a gente conhece e reconhece a verdade e os fatos através de fatos, de histórias, de fotografias, de vídeos. Então a nossa história da capoeira é essa, está sendo contada, vai ser contada mesmo depois da gente, e isso é muito importante para que as próximas gerações vindouras tenham esse acervo de informações do nosso município, da nossa capoeira, da nossa identidade, ponhado o abadá, ponhado a graduação, colocada a nossa camisa, a nossa cultura no geral. Porque sempre que tem uma roda de capoeira, aparecem várias pessoas que participam ali de determinadas outras atividades culturais, como o hip hop, como apresentações de dança indígena, como exposição de artesanato, como exposição de material de artesão. Então, esse documentário ele é direcionado para isso, para contar a história da capoeira na Terra da Açaí, a história da capoeira aqui no município de Feijó.
quiero saber cuándo, que me está robando el aire y todo que me alimenta, Cuando tus ojos negros, quiero saber cuándo, que me está